Olá, eh, bem-vindos a mais uma aula. Agora vamos falar sobre estudo de caso daqui de Moçambique. E esta aula é para fazer uma demonstração sobre a aplicabilidade do Word para fazer relatórios na área de recursos humanos. E esse relatório na área de recursos humanos vai ser no âmbito, de registro de acidente de trabalho, registro de doenças profissionais, seguindo as leis, As leis, as leis que dizem que o empregador deve elaborar na empresa, no negócio, Então, uma das coisas que o empregador deve elaborar numa empresa, segundo a lei, é o registro de acidentes de trabalho, o registro de doenças profissionais. Então, vamos fazer um relatório no Word sobre isto, Então, vamos... É aqui. Então, temos aqui a aula prática deste lado. Melhor, vamos trabalhar primeiro, vamos trabalhar esses dois campos. O objetivo desta aula: elaborar um relatório prático de recursos humanos de forma clara e objetiva e fundamentada sobre registros de acidentes e doenças profissionais, conforme previsto na Lei de Trabalho de Moçambique, Lei nº 13/2023, publicada em 25 de agosto de 2023, especialmente nos artigos 226 e 231. Então, imagine que você é responsável pelo Departamento de Recursos Humanos de uma empresa de construção civil em Maputo. Eu tenho lá o meu empregador, ele me responsabilizou essa tarefa na área de recursos humanos. Recentemente ocorreram 2 acidentes de trabalho e uma confirmação de doença profissional. Sua tarefa é elaborar um relatório oficial para a direção, seguindo as orientações legais, com todas as informações necessárias, de forma prática e objetiva. Vamos agora começar passo a passo para elaborar o tal relatório. Primeiro, identificar e registrar os acidentes de trabalho. De acordo com o artigo 226, o acidente de trabalho é definido como: o acidente de trabalho é o sinistro que se verifica no local e durante o tempo de trabalho, desde que produza direta ou indiretamente no trabalhador subordinado lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte a morte ou redução da capacidade de trabalho ou de ganho. Ok. Vamos passar por uma ação prática. Vamos registrar, Estamos a falar sobre registrar. Agora estamos a falar sobre identificar e registrar acidentes de trabalho. Então temos que registrar data do acidente, local do acidente e descrição do acidente. Então nós temos aqui uma carta. Aqui, data do acidente está aqui. Depois vou vos mostrar o detalhe por detalhe. Então aqui temos a data do acidente, local do acidente também. Este local do acidente aqui, está aqui, neste local do acidente. Descrição do acidente, esta descrição do acidente também está aqui. Depois, nome do trabalhador envolvido,
Temos aqui em cima, tá vendo? Nome do trabalhador envolvido, natureza da lesão ou dano, tá aqui, fratura no braço direito com incapacidade temporária de 30 dias, consequências, outra parte, registros, consequência, aqui não vejo, incapacidade, aqui não vejo essa parte. Então, aqui vem, porque esta aula aqui é para mais para usar o Word, né? Então, nós temos aqui uma carta já, um relatório final de acidente ou doença profissional. Então, temos aqui um modelo prático. Então, aqui nós registramos os dados, né, do incidente. Os dados do incidente. Tem aqui, este é um modelo de relatório prático, né? Podemos escrever aqui. Então, fica assim. Escrevemos. Isso vocês sabem, né? É só usar teclado, escrever. Então, este é um modelo de relatório. Então, temos aqui a data, né, do incidente. Isso vimos aqui, data do acidente. Podemos fazer tanto com tabela ou sem tabela, como vemos. Depois, primeiro registrar o incidente, né? Ação prática. É uma ação prática. Depois, comunicar e participar ao empregador e à inspeção de trabalho. Porque o artigo 271 diz. Mas isso aqui vocês podem ler, né? Aqui o artigo 231. Comunicar e participar. Então, aqui diz. Ação prática. Após o acidente, imediatamente o trabalhador deve comunicar ao responsável de RH e ao empregador. Elaborar o auto de notícia conforme previsto na legislação específica, incluindo data e hora do acidente, aqui a data, local exato, descrição, aqueles dados que recolhemos anteriormente, vamos comunicar ao empregador, nome do trabalhador e tal, são os dados iniciais que recolhemos. Depois vem a parte de realização de exames médicos e manter registros. Isso também de acordo com o artigo 221. Tem esse artigo, podemos ler sozinhos. Então, tem ação prática. Agendar e documentar exames médicos. Tem aqui agendar e documentar exames médicos realizados ao trabalhador acidentado ou doente profissional. Então, tem aqui uma secção de exames médicos. Então, manter cópias de relatórios médicos. Então, nos exames médicos, na secção de exames médicos, escrevemos a data da realização do exame, a clínica, aqui confirmou qual foi a consequência, né? Laudo, qual foi o laudo, não sei o quê. Data do laudo, não sei o quê. Depois, concluir esses documentos. Então, depois, a seguir, primeiro a gente colhe os dados, né, do trabalhador, o que aconteceu. Depois informa o trabalhador
Depois o trabalhador vai ao hospital. Depois emite-se o certificado de trabalho e registro de acidente, né? Após a recuperação ou resolução do caso, emitir certificado de trabalho do trabalhador incluindo período de serviço, natureza do acidente, grau de incapacidade, recomendação para retorno ou aposentadoria. Então tem aqui ações tomadas, né? Depois da recuperação, resolução do caso, tem que incluir esses dados, tem aqui ações tomadas e é isso. Período de serviço, natureza do acidente, grau, recomendação para retorno ou aposentadoria, que já se faz, sim, é aqui. Reabilitação e reavaliação para retorno ao trabalho, acompanhamento da recuperação, coisas assim. Então, depois faz-se a conclusão. Então, este é um modelo de relatório. Este. Então, o modelo de relatório. Então, de ação de trabalho, potência profissional, que vocês podem fazer no Word para apresentar no local de trabalho, né? Então, aqui tem um resumo prático, né? Depois do relatório. Então, resumo prático, né? Como registrar, primeiro registrar imediatamente o acidente, não sei o que, essas coisas todas. Então, nós queremos focar agora no relatório. No relatório. Como é que fica quando a gente elabora no Word. A lei de trabalho exige que seja feito esse relatório de acidente de trabalho ou doença profissional. Então, nós fazemos aqui no Word e este é o resultado. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, é isso. É isso aí. Então, até a próxima aula. Até a próxima aula. Então, a aula de hoje foi isto, um trabalho para fazer, foi uma demonstração de um relatório, de um caso sobre acidente e doença. Então, aqui tem um exemplo de um trabalhador. Então, registra-se os dados relativos ao incidente, nome do trabalhador, o que aconteceu, data, local, reporta-se lá, depois faz aquele, preenche-se esse relatório, lança-se todos os dados no relatório e apresenta-se ao chefe. Então, é isso. Isto aqui, isso aqui. Então, essas partes aqui, essa parte aqui é antes de enviar ao empregador. Depois aqui, depois de anunciar o empregador, essa parte aqui já é preenchida. Então, é isso aí a aula de hoje. Foi só mais uma demonstração do estudo de caso. Então, até a próxima aula.